Tá entrando. E aí eu tô rabiscando. Gente, é um rabisco próximo do que eu quero fazer, né? Pra ter uma noção mais ou menos. Aí eu fiz. Eu filmei porque assim a gente acelera um pouco mais o tempo e você fica mais preparado para a montagem, né? A gente teve. E para pegar melhor os ângulos também. Eu tive a ideia aí no momento do desenho de fazer janelas ogivais, mas o que me deu uma ideia muito legal, que como vocês vão ver, com a própria bandeja deu para fazer ela em arco. Um acabamento bem bacana que vai ficar. Estilo vitoriano, geralmente as casas do filme de terror, assim, e de Halloween nos desenhos, geralmente é a casa de estilo vitoriano, né? Que ela tem vários ambientes, várias janelas, tem esse formato que quando escurecido fica mais aterrorizador. Legal. E mesmo quem não sabe desenhar, né, não tem um esboço, então é legal desenho, colocar, né, a ideia no papel, né? Nem que seja uma ideia que só você entenda, mas é legal, porque você colocando no papel fica mais fácil de fazer. Ficou bonitinho, não tinha visto. Não. Muito legal essa parte que deixa como desenho. Então vamos nós. Então vamos nós. Eu vou aqui, gente, mostrar do comecinho como foi a ideia, né, da bandeja. O que eu faço em primeiro lugar na bandeja é tirar essa parte reta, que é a parte que eu vou usar. Essa bandeja é de isopor. Isso, é de frios. Mas quem quiser usar folha de isopor também dá certo. Só que eu gosto dessa daqui, que ela, além de ser bem fininha, né, Kiko, ela é bem compacta. Aí ela não solta aquelas bolinhas, né? E dependendo do isopor que você vai usar, se for aquele menos compacto, ele suja um pouquinho o ambiente. Isso aqui não, esse aqui ele é bem compactozinho. Olha, gente, eu cortei vários nesse formato, né? Tem uma espessura de quanto esse aí? Porque também tá fácil. Acho que é meio centímetro. Meio centímetro. Olha aqui, ó. Aí para ficar maior, eu peguei duas partes e colei assim. E outro que precisava mais comprido, colei aqui assim. E é muito prático. Você pega a cola quente, passa aqui em uma na outra e cola. Aí eu vim nessa parte aqui lisa, porque aqui você vê que tem o logo da marca do pratinho. Eu calquei com lápis mesmo, pode ser se quiser, mas eu calquei com esse lápis porque ele, como é isopor, ele não vai riscar fácil. Mas se riscasse também só ficaria só um detalhe. Para dar a intenção de tábuas de uma casa de madeira, eu fiz isso, ó. Fui calcando. Ele, se ele riscasse, ele daria mais profundidade na hora da tinta. Isso, né? mas a própria tinta, quando você pinta, fica mais nas profundidades, então dá um destaque. Se eu quisesse dar um destaque mais, quando eu pintasse, eu passava uma cor mais escura aqui. Mas ficou legal também, a intenção que eu queria, eu achei bem bacana. Passo para esse lado. As tábuazinhas tem mais ou menos meio centímetro. Eu vou passo a olho, mas é isso, ó. Tem um pouquinho tábuas mais largas e mais estreitas. estreitas. É bom que dá movimento, não é isso? Aí eu fiz isso, né? Depois que eu fiz isso, eu vim e dei uma cor. E a ideia aqui que ele teve, que eu vou mostrar aqui para mostrar para vocês, foi de usar essa parte aqui, ó, como a moldura da janela. Eu vou tirar e mostrar mais ou menos. Esse aqui você tem que desliza que nem a faca no queijo. Ou na manteiga, hein? Ó, aí que deu a ideia daqui, dessa curvinha, né? Usar para janela. Aí então, se eu quiser a janela mais comprida, aí eu corto mais para cá. Se eu quiser ela mais alta, eu corto mais para cá. Então vou mostrar mais ou menos o que eu fiz. Cortei aqui e aqui. Aí para ter o outro lado, eu venho aqui, ó. Viro ela ao contrário
e tira a medida dela própria. E aqui. Aí feito isso, eu viro e aqui eu vou emendar. Olha como que legal. Vou mostrar pra vocês. Vira pro lado de cá. Vou virar aqui só colando e viro. Ops. E tá vendo que legal? Aí para dar moldura completa aqui, o que é que eu fiz? Eu chanfrei aqui, ó. Só no olho mesmo, quase no 40 graus aqui assim, ó. Só uma chanfradinha assim, ó. Pra que essa parte pegue aqui assim, ó. Entendendo? Ainda tá. O isopor ele demora um pouco mais. É porque ele mantém o calor, né? Ele mantém tanto frio como calor. Então a música assim, o coração do seu. Mantém o gelo, mantém o calor. Mantém o frio, mantém o calor. Aí eu vou fazer aqui assim. Aí você cola primeiro e depois retira o excesso? Eu prefiro colar primeiro e depois tirar o excesso. Vou ficar aqui um pouquinho. Aí eu faço a cola aqui, gente, ó. No mesmo sentido, né? Eu posso deixar para os dois lados. Eu tiro o excesso. Aí colando. Aqui, ó. É linda a janela, viu? Aí já fica a moldura da janela. Aí corta no tamanho da janela. E aqui também, ó, eu vou chanfrar para dar esse desenho aqui. Você vai seguindo, ó, tá vendo? Pretinho com ficou bonitinho. A moldura da janela. Legal, né? Chegue mais perto aqui desse outro aqui. Aí, ó, o diretor, olha. Olha o diretor no ponto. Pronto. Aí libera espaço. Aí agora eu vou mostrar a vocês como eu pintei. Ó, essa tinta é o esmalte à base d'água, né? Ele não vem nessa cor marrom, eu faço. É muito fácil, né? Que o marrom você usa o azul, o vermelho e um pouco de amarelo. Ó, aqui eu deixei ele um pouco, fiz ele assim, um pouco aguado, né? Só o pincel melado, ó. Só esperando mesmo, ó. Fiz toda uma parte, né? Já para dar essa intenção. Ó, que legal. Ó. Olha mesmo. Quando você mexe, reflete mais. Muito legal, né? Aí eu mostrei pra vocês, né, como que eu fiz. Aí aqui já mostrei como eu pintei, isso é prática, eles já estão pintados. Tão bacana. E eu já fiz todos o que interessa para esse trabalho, né? Deixa mais na frente um pouco com uma luz, só para aqui. Sabe o que é legal? É o lance da inspiração. Eu amei, assim, dei uma ideia, você foi muito mais além e eu imagino que as pessoas que queiram fazer E olha que legal. Decoração. Aqui eu já cortei, né, a parte da frente, mas olhe mais pra frente. Aí aquele alto. Tá dentro daquele desenho que eu falei, que mostrei, né, que é a porta e a janela lá de cima, acima da porta e acima do telhadinho. Então eu vou só mostrar para vocês como que eu fiz o vitral. Eu vou pegar um pedacinho de acetato. Aqui, ó. Eu fiz assim, eu fui botando partes assim aleatórias, né? Vou botar só nesse pedacinho aqui e vou mostrar como é que eu fiz. Para dar a intenção de um vitral. Eu fui colocando assim. Aí coloquei azul. O que é legal do esmalte é que ele seca bem rápido. É bem rápido, é muito bom. Coloquei esse amarelo meio cheguei. Aí coloquei um vermelho. Olha aí vai ficando assim, sabe, gente? Aí eu vou juntando os pontinhos até encher e não ficar aparecendo o vazio do acetato. Ó, aí depois que eu coloquei, ó, vai dar a intenção do vitral. Esse é o lado pintado e o lado oposto? Não, esse é o lado oposto, já virei, porque é o lado, ó, quando fica bonitinho o vitral quando vai ficar, ó, tá vendo? Poxa, é bem interessante. E assim, coisa boba, né, assim, só pedacinhos. Então, aí eu já vou começar por aqui, senão não começa, né, gente? Vou começar colocando o vitral. Aqui eu vou colar o acetato com a parte que eu pintei pra dentro, né? Pra ficar bonitinho pra fora. Porque dá a ideia do vitral. Isso, ó.
a ideia do vitral. Ai, Legal, não que tá nem com a bacana. moldura ainda. Eu Tá nem vi. com a moldura. Que legal. E agora eu colo a moldura aqui em cima. Esse trabalho é quase 100% isopor. Olha que lindo. Ah, peraí, deixa eu... Que bacana, viu? Agora. Ah, tá. Aí aqui, gente, na porta, o que eu usei? Que não vai ser... É aquele papel cartão que eu gosto muito de usar. Dei a base branca e depois dei a mesma tinta que dei aqui. E aqui eu vou colocar assim, ó. Se quisesse, poderia até fazer uma janelinha ali em E cima. colocar o poder vitral. Tá, é uma ideia. Tem um Dá pra fazer? pedacinho. Tá, tem um pedacinho aqui que eu tirei. Tá junto ali, ó. O pedacinho É, tá isso. junto. Deixa eu ver só a largura daqui dele. Pronto, já sei. Ó, Tanto. Olha que legal. eu quase perdi o acertar. Tudo bem, deu certo. Porque você cola em cima e cola embaixo. Muito legal. Essa ideia de usar materiais que... Olha que porta chique. Meu Deus. Uau! Como a ideia é colocar uma lâmpada por dentro, esses aí vão dar um ótimo efeito. Isso. E aqui ela fica bem assim, centralizada. Gente, olha como ele gosta que eu fale. Tomando forma. Que interessante, viu? Super legal. Olha que lindinha. É uma casa do terror, mas tá bem lindinha, né, gente? Quase transformando em outra casa. Brincadeira. Eu tô quase falando pra tu, deixa eu te fazer, vai. Deixa linda, né? Olha, que legal. Eu vou... E imaginar que isso tudo é isopor, um pouquinho de papelão, acetato, né? E se transforma em coisas legais, né? Então aqui já à frente da casa, né? Nossa, ficou muito legal. Olha aqui, aqui eu vou colocar este, né? Que é as duas da torre. Esta aqui. Pra quem não viu, isso aqui é pedaço de acetato com esmalte. E o Dark, ó. Mais pra mim. Ó, o diretor disse que eu tô fazendo errado. Ó. Ficou bom? Aí, aqui agora eu vou cortar essa parte, que é tamanho igual dele, no meio, que é pra fazer a B-window. Aqui, ó. Agora eu vou fazer... Medir aqui, vou cortar ele no meio, isso aqui. 7. 3,5 para cada. Que legal, é nesse risco aqui, 3,5. Possivelmente a gente divida em duas partes, né? Possivelmente, gente, esse trabalho aqui, ele seja essa quinta e a outra. Por quê? Porque é muito detalhe. Para começar a montar, é tipo uma casa de verdade. Uma casa de verdade, para você levantar a casa é muito fácil. Agora, para fazer o acabamento... Quer dizer, fácil entre aspas, né? Mas o acabamento é sempre mais complicado. Isso! Aí aqui, como eu falei, eu corto um dos dois chanfrados para botar aqui, ó, para não ficar essa fresta, pô. Aí eu posso cortar este ou este. Como esse tá solto, ou os dois, mas eu cortando esse aqui já ajuda bastante. Aí eu vou cortar invertido para cá, entendeu? Aí, e isso, na aula que eu já fiz de maquete, você faz 1000 cálculos para fazer isso. Eu faço 1000 cálculos nenhum. Eu ponho ó, o segredo, eu ponho a régua um pouquinho para trás, coisa de meio centímetro, para a inclinação que eu quero. Viro o estilete nessa posição, ó, gente, assim, ó, para não tirar lá de trás, da frente, ó, e Sim. deito ele aqui e venho com ele deitado, ó. Tá vendo? Eu deito ele, que é para ficar essa inclinação, ó. Pelo que eu estou vendo, vai ficar show, foi o que Rosa escreveu. E é mesmo, viu? Tá vendo que deu a inclinaçãozinha? Não sei se vocês dão pra ver aí, mas vocês vão ver agora quando eu encaixar aqui. Ele já fica melhor, tá vendo? Ó? Aí se eu quero, como eu quero a B-window mais viradinha, aí eu tenho que chanfrar esse ao contrário, no caso, adentrado. Aí se eu quisesse só essa curvatura aqui, essa inclinação, né? Curvatura não. Desculpa, inclinação. Gostou dessa? Gostei. Então faço só essa. Dá pra fazer Aí eu vou fazer a do outro lado. Dá pra fazer a casa, assim? Que casa? Passar um pouquinho de inclinação? Sim. Legal. Fica
Porque do resto atrás ela vai ser mais que retangular, não vai ser meio ainda só na frente. Então, desse lado aqui agora, eu tenho que inverter. Pra cá, mesma coisa, e depois é só virar, porque como ele não tem pé nem cabeça. Você deu 2 demãos de tinta aí no Sim, não, na parte interna, deixa eu pegar um pedacinho aqui e mostro. O que eu tô achando legal é a plasticidade. Na parte interna eu passei o esmalte à base d'água, branco, para ele refletir mais luz e não deixar a luz passar simplesmente só pelo isopor. Porque se eu não desse essa camada aqui e colocasse uma luz dentro, a casa ia acender todas as paredes. Não é essa a intenção. A intenção é que saia luz só pelas janelas. Para isso, eu tenho que dar uma cor. E porta agora, né? Isso. E agora a porta, né? Que tu deu a ideia agora aqui em cima da hora ficou legal. O diretor também ajuda, viu? Eita! Só um segundo. Espera aí, olá, que ideia. Toca o sininho. Obrigado, Rosa Bebês. Ai, que bom. Mais uma vez. Cadê o sininho? Eu pus ele aqui. Toma você que tá acostumado. Eu toco o sininho. Você tá quase mudo, mas tudo bem. Toca o sininho. Obrigado, Rosa. Que legal, obrigado, viu? Olha aqui, ó, gente, já dá pra ter a noção de como vai ficar a torre, né? Aqui, você quer dizer? É isso, Olha aí que legal. Aí é só parar e pronto. Isso, aí depois que colar, aí eu venho e dou o acabamento com a pintura nas emendas, gente. Não vai vazar luz, porque aqui nesse cantinho eu posso usar a maravilhosa caixa de leite. Um pedacinho para dar um reforço por dentro, porque ele tem a cor de alumínio e também vai fazer que a luz reflita na janela e não sai pelas frestas da parede. O bom da cola no isopor é que ela demora um pouquinho, aí você pode trabalhar dentro do trabalho assim, ó. Pronto, a inclinação tô vendo aqui que já está como eu quero. Você querendo fazer uma parede metade daquela também pode, né? Caso para não ficar muito profundo, muito tá grande, falando? Sim. Eu vou só chanchar para aqui no local só para botar a parede e ela ficar mais encaixadinha. Sim, é legal. Ela não vai ficar tão profunda. Isso. Pra casa. Agora é casa estilo Vitoria, né? Que tá uma casa assombrada, mas. É uma casa assombrada que tá ficando tão. Bom, como ainda não entrou aquela decoração e tal. Ela tá bonita. Muito não que a casa vai ficar feia, vai ficar uma ideia legal. Vira pra você. Eu tô virando aqui, gente. Desculpa aqui que eu tenho que virar pra mim também. Deu muito legal. Tem que pensar que é tudo só isopor, né, gente? Fica tão bacana assim, você vendo, parece que visualmente é tão forte. E depois qualquer invasão do branquinho é só retoque. Isso, vai vir mais retoque com a mesma cor que eu já pintei. Isso. Deve ser um pouquinho mais compacto. Ele é bem compacto, ele é menos poroso. Ele tem mais... Como é que chama mesmo em Portugal? Esqueci. Esferovite. Casinha assombrada feita com esferovite. Para o Halloween. Esferovite. Bonito nome, esferovite. Lá em cima que dura tudo isso que tá correndo, por isso que eu disse que a cola quente. É bom pra trabalhar nessa hora. Trabalhar nessa hora com isopor, porque ela se mantém quente. Por um bom tempo. Por um bom tempo quente. Legal, né? Olha que legal. Chega mais pra frente do vídeo. Legal, chega mais pra frente do vídeo. Legal, que legal. Legal, que legal. Olha, gente, pra quem não viu o começo, não viu o desenho, esse é o desenho que eu fiz, o esboço. Essa torre é esta torre aqui, aqui. E essa parte daqui que eu tô pintando aqui para agora, eu já montei e vou colar agora desse lado. E a frente, gente, aí ó. Que legal! Vocês estão vendo que eu tô fazendo todinha ela sem colocar numa base, né? Que ainda vou colocar. Eu falei que como eu quero colocar uma lâmpada móvel, colocar e tirar, então eu ia deixar o fundo solto. Mas pensando aqui até no momento, né? Que eu posso deixar tipo uma portinha lá atrás, ou uma aberturinha que eu possa botar e tirar essa iluminação. Colocar e tirar.
Sim, sim. Então eu vou colar logo aqui nessa lateral. Mais pra cá. Olha que legal, mas Aí. parabéns, esse negócio tá ficando bonito. É isso. Muito Platinha bem. de isopor se transformando numa linda casa. Aqui, ó. Essa parte tô colando. A frente. Ops. Danado aqui no vídeo. Ó, gente. Aí, você tá mesmo bom de olho, viu? Eu sou bom de olho. Porque você cortou aqui. E esse porque eu tinha que colocar isso. Muito bom, bacana. Não, não coloca os dois, ó. Eu não consigo fazer isso, não. Isso aqui atrás eu completo desse mesmo jeito. Eu boto um pedacinho e corto. Pra não tirar aquela parte dali, e não tirar a profundidade. Muito divertido trabalhar com isopor. Ah, eu gosto. Ele dá uma coladinha aqui no vidro, mas nada que Não, atrapalha. Isso. Como eu tava falando por aqui, ó, que eu queria essa parede inclinada. Vou mostrar com essa daqui, ela é um pouquinho mais baixa, mas dá certo. É um cenário mesmo. Ó, aqui eu vou colocar ela. Eu já medi aqui o tamanho que eu quero. Aqui. E vou cortar e mostrar como eu coloquei as janelas. As janelas nela. Como vocês veem, gente, não fico medindo muito porque eu tenho um olho muito bom com isso. Já tô mais de 40 anos fazendo miniatura, então a gente fica fiado no olhar. Mais de 40 anos, né? Tudo Ai, bem. ai. É isso. Aqui, ó, mostrei pra vocês fazendo com a régua, mas eu também já tenho inclinação no olhar. Mas eu já ensinei como é que faz na régua pra vocês aí. Ele vai ficar aqui, ó. Mas antes de prender, eu vou cortar a parte da janela, que é essa janela que eu quero. Aqui, né? Aquela janela que eu queria na lateral, né? No lápis. Você sabe que, nesse caso, por conta da espessura do isopor, é preciso realmente tirar esse pedaço para ele encaixar. Eu vou ver aí. Ah, pra dar uma entradinha mesmo. Isso. Entendi agora. Não, mas eu posso botar ela pra cá, como eu não dei a chanfrada. Você não viu a chanfrando, não? Também dá certo. Deixa eu mostrar pra você. Peraí, deixa eu tirar só a janela, vou mostrar aqui, né, gente? Calquei, agora eu vou cortar. Essa aqui já pegou na linha que eu tinha calcado e fica bem mais fácil de cortar. Aí aqui na curvinha com mais cuidado. Olha, muito legal, mano. O vitral ficou fenomenal. Aqui, ó. Ops, leve. Ainda bem que o cenário não machuca. Aí essa bordinha, gente, eu vou dar um acabamento com a pintura antes de colar o acetato. Essa pintura que eu trabalhei, quem viu pintando, vê que ela é bem enxuta. É só o pincel, um pouco de tinta, porque essa tinta é uma esmalta base d'água, ela é muito boa. E quando você põe um pigmento em pó, ela tem uma cobertura muito legal. Aqui, ó, fiz o acabamento que eu pintei, essa borda que tinha acabado de cortar. E posso colar porque a parte de cá, só limpar a tinta, ele vai colar bem o acetato, porque ele já está pintado com a cor branca também e o acetato. Dá uma olhada aqui na inclinação que eu te falei, com relação ao... Sim, deixa eu só colocar o acetato aqui. Ah, já vai pôr, né? Eu vou colocar o acetato, aí eu ponho a parede e vejo a inclinação. Legal. Legal aí. E aqui eu já posso pôr essa moldurazinha aqui. A Helena Cassione falando trabalho. Dá trabalho sim. Dá trabalho, mas é muito divertido. É divertido ali. Transformar pratinhos de isopor numa casa dessa tão bonitinha, né? É tão interessante.
a transformação, eu acho Eu também. muito bacana assim, a transformação que ele pode fazer com as coisas. E agora eu vou olhar o que o Filipe tá falando aqui sobre o piso aqui, ó. Porque vira pra você. Já vi, eu tenho que tirar menos de 1 centímetro, menos de meio centímetro. Então, a espessura. Mas é essa espessura aqui que eu tenho que tirar só, ali, ó. Sim. O que está encostando na parede. Aqui, isso aqui, mas ele vem aqui todo, mas é mais aqui, ó. Entendeu aí? Mostrar pro pessoal que foi que eu tirei. Isso. Se você ainda quer inclinado, então não tira toda a inclinação. Como eu quero todo inclinado, só tirei esse pedacinho daqui que estava prendendo o lugar que era para receber a parede. Para o direito ficar para mim, para que eu não fique deixando ela torta. Depois eu mostro a frente. Tá bom? Vou dar um retoque no branco depois, né? E um retoque no marrom também. Um retoque nos detalhes do marrom. E é isso, gente. Tá tomando forma. Pois é isso, a casa, gente, vamos voltando falando, ela vai ficar por aqui, né, nesse momento. Na próxima quinta, ela já vai estar adiantada a grande parte e eu vou mostrar as partes que eu vou colocar e como que eu fiz, né? Então é isso. Esse aqui, como eu falei, é só pratinho de isopor. As molduras também é do pratinho de isopor. Tudo isopor. Toda a parede de isopor. E acertado. Aqui na retaguarda. Parte de trás, bastidores. Ei, tem um momento aí que bateu a luz, ficou bacana aí, agora aqui que legal. Olha só que efeito. E obrigado a todos pela presença. Deixa eu mudar aqui só um minuto. E obrigado a todos pela presença. Certo? Se quiser ter pássaros, plante árvores. Quer ter pássaro, plante árvores. Não coloque ele em gaiolas, tá bom? Bacana. E que graças às nossas árvores, né? A gente tem bastante pássaros, tanto pela manhã, tarde e finalzinho da tarde. É bem bacana. O canto deles parece não, é mais feliz o canto deles solto, tá, gente? Então, um abraço a todos e obrigado a todos pela presença. Obrigado, viu, gente? Tchau. Tchau.